Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje conversa com você sobre oportunidades de negócio, estratégias, carreira, franquia. E para conversar conosco sobre este assunto, nós convidamos Fernando Perri, que é presidente do grupo Vivenda do Camarão e está aqui ao meu lado. Fernando Perri, desde já, muito obrigado. Bom dia, Milton. Bom dia também a todos os seus ouvintes. Muito obrigado pela presença aqui, viu? Fernando, vamos começar essa nossa conversa mostrando um pouco do que é hoje o grupo Vivenda do Camarão? Pois não, Milton. O Vivenda do Camarão hoje possui perto de 170 lojas, sendo que dessas 170, aproximadamente umas 120 são próprias e outras 50 de franquias. Além disso, também nós temos um setor que estamos fazendo agora de microfranquias, onde nós nos encontramos com aproximadamente 20 franqueados iniciais e devemos chegar a perto de 350 franqueados no Brasil todo, em muito pouco tempo. Esse é um grupo que começou de uma loja, de uma ideia que você teve lá em 1984. E foi uma experiência marcante logo no início. E eu gostaria que você compartilhasse conosco isso. Pois não, Milton. Marcante eu diria que foi pouco, viu? Para isso que aconteceu realmente. Nós estávamos, na época, eu era um importador, de material reprográfico. E nesse ponto o Brasil estava com um problema de balanço de pagamentos muito sério. E o governo me proibiu as importações e só me permitia se eu estivesse exportando para compensar minhas importações. Então eu me interessei por alguma coisa que pudesse exportar. Meu comprador americano me disse que o que eu poderia vender lá nos Estados Unidos seria camarão. Não entendia absolutamente nada de camarão. E mesmo assim foi o jeito que eu consegui encontrar para poder manter minhas cotas de importação. Fiz alguns negócios com alguns exportadores de camarão para exportar em meu nome. Na oportunidade, evidentemente, isso me dava um prejuízo enorme, mas mantinha minhas cotas. Mesmo assim, apesar de estar exportando camarões, depois de algum tempo me cortaram as cotas assim mesmo. E eu fiquei com um contêiner de camarão e com um conhecimento que eu não tinha. Ou seja, o camarão que eu exportava para poder compensar minhas cotas era um camarão saudável, um camarão aprovado pela FDA, não poderia ter a cabeça do camarão nem mais do que meia hora depois de pescado para evitar produtos químicos conservantes. Tinha uma série de exigências que o FDA e a Comunidade Europeia faziam e que eu passei a entender que nós comíamos aquilo que não prestava para eles. Aquilo que era exportado era o melhor e aquilo que ficava no mercado interno passava na mão de diversos atravessadores, chegando ao ponto final do comprador comprar a um preço absurdo um produto que era mais uma múmia do que um camarão, porque realmente não tinha sido conservado adequadamente em nenhum momento, nem sequer congelado. E com aquela cabeça presa ao corpo, cheio de toxinas, porque na cabeça do camarão estão todos os miúdos que estariam na barriga do peixe, estão na cabeça do camarão. No peixe se retira imediatamente esses miúdos, mas na cabeça do camarão não, por ignorância mesmo. Então, quando eu percebi que isso tudo eu tinha em mãos, uma qualidade realmente que ninguém tinha no Brasil, e um preço sem intermediários, eu fiz com que o primeiro restaurante Vivenda do Camarão aparecesse. Nós criamos um restaurante do nada, lá em Moema, de um restaurante antigo. Você se refere ao bairro de São Paulo, em Moema? Perfeitamente, em Moema e São Paulo. Compramos um restaurante ali que não tinha tido sucesso. Reformamos completamente e uma pequena faixa na porta dele eu coloquei como em breve o melhor camarão do Brasil a preços justos. Mas você não tinha ainda experiência em vendas num restaurante? Nunca, não tinha a menor ideia como se fazia, mas eu contratei alguns funcionários profissionalizados do Senac, como gerentes, barmans, chefes de fila, etc., que me ajudaram. Também trouxe receitas da família, que gostavam muito, algumas receitas que minha sogra fazia e outras pessoas também gostosas. E também contratei um cozinheiro profissional para me dar ideias de receita. E fizemos aquilo que a gente achava que estava certo. Nós ficamos 3 meses mais ou menos com essa faixinha na porta do restaurante. E achei que no Dia dos Namorados poderia, evidentemente, trazer alguns casais que teriam tido insucesso em outros restaurantes de conseguir entrar e fazer uma experiência com a minha equipe, com o que nós achamos que era certo. No entanto, quando nós voltamos para a inauguração à noite, nós não conseguimos nem chegar perto do restaurante. Era um alvoroço enorme, tinham mais de 1000 pessoas querendo entrar num restaurante, cabiam 100 pessoas, 110 pessoas. E isso foi um fiasco enorme por um lado e um sucesso enorme pelo outro. O fiasco foi porque eu não consegui atender a todos. Até mesmo o fio da rua derreteu quando eu liguei todos os equipamentos e realmente foi difícil.
Mas, ao mesmo tempo, percebi que eu tinha um nicho de mercado à minha disposição imenso e que tinha uma sede desse mercado de ter um produto de qualidade a preços realmente competitivos. Porque ali no início você não tinha feito um plano de negócio para estar preparado para a demanda que poderia ocorrer. Você não tinha nem ideia da demanda. Eu imaginava que fosse um restaurante que fosse começar devagarzinho e com a qualidade que nós oferecíamos, ele ia pegar com o tempo. Nunca podia imaginar que pudesse ter 1.000 pessoas na porta que no primeiro dia sem nos conhecer. De que maneira isso depois mudou a forma de você trabalhar no restaurante? Bom, naquele dia, após todo o problema, nós fechamos o restaurante e em uma semana nos reformamos totalmente, porque aprendemos todos os erros que nós cometemos em uma só noite, não é? Então reformamos isto e fizemos com que ele reabrisse de uma maneira bastante mais adequada, já com os fios adequadamente trocados na rua pela Eletropaulo, os equipamentos todos já readequados, preparados para movimento, etc. E realmente foi um grande sucesso mesmo. Em que momento começou a expansão para a ideia de uma rede? Então, em 86, devido a muitas reclamações de clientes que não conseguiam entrar no restaurante, nós abrimos um muito grande na rua Groenlândia, nos Jardins, em São Paulo. É um restaurante para mais de 400 lugares. E também vivia lotado. O Shopping Morumbi nos trouxe, então, a oportunidade de entrar no primeiro praça de alimentação gourmet que eles tinham, que eles chamavam de Praça Gourmet, também com outro restaurante de mais de 200 lugares, que também lotou completamente. E percebemos que o Brasil todo era sedento, não só São Paulo precisava dessa experiência. Mas também percebemos que era quase impossível fazer a multiplicação de um restaurante tão complexo como aquele. Então nós pensamos em como atender os brasileiros, como atender essa expectativa no Brasil todo, com um produto que pudesse garantir qualidade, que nós tínhamos até então, e também pudéssemos atender com mais agilidade e rapidez e pudesse encaixar em qualquer parte do Brasil. Aí nós desenvolvemos uma culinária rápida para ficar em praças de alimentação e shopping centers. E foi nesse momento que nós conseguimos expandir com muita rapidez e com muito sucesso. E o modelo de franquia surge em que momento? Somente a partir de 94, 95, porque eu acredito que a experiência de um empresário tem que ser longa para depois franquear. Evitando, evidentemente, que pessoas desavisadas ou com pouco capital possam ter frustrações em sua vida que não seria da responsabilidade, na minha opinião, do franqueador. Então, nós só fizemos isso depois de muito tempo em locais que não realmente tínhamos condições de atender, como locais muito distantes, como Manaus, Porto Velho, etc. Locais que realmente nós não tínhamos como atender em lojas próprias. Porque nas capitais, grandes capitais, nós temos tudo loja própria. Aliás, foi uma das coisas que eu percebi logo no início dessa nossa conversa, quando você se referiu aqui aos números e o tamanho hoje da rede. A maior parte das lojas é própria. Sem dúvida, sem dúvida. Por que a escolha por esse modelo, principalmente em detrimento da franquia? Na verdade, eu não diria em detrimento da franquia. Eu diria o seguinte, que essas lojas próprias foram criadas com a intenção de manter a qualidade sempre com muito cuidado. Tanto assim que até hoje, mesmo depois de abrir as franquias em 1996, quer dizer, já sejam 20 anos já que já se passaram, nós temos apenas um pouco menos de 50 franqueados, acho que 48, 49. Nós somos muito rigorosos na escolha do franqueado. O franqueado tem que ter realmente muita responsabilidade para lidar com o produto alimentício, no nosso ver. Então, nós somos muito exigentes a fim de que realmente possamos dar uma franquia. Como é que vocês conseguem fazer com que a comida servida aqui em São Paulo seja a mesma ou tenha a mesma qualidade da comida servida em Manaus, por exemplo? Muito bem. Essa é uma pergunta muito interessante e é um dogma no mercado que nós precisamos tocar. Eu agradeço, Milton, a sua pergunta, porque isso me dá a oportunidade de esclarecer. Nós temos um sistema chamado Cook Shield, que nos permite fazer de uma temperatura altíssima da caldeira que sai o produto, pronto, um congelamento imediato, evitando que o produto perca qualidade no sentido de textura, sabor, odor, uma série de coisas mais. O grande problema é quando você tem um mau congelamento. Quando você tem um mau congelamento, você perde qualidade no produto, você sente a diferença. O nosso produto, ele inclusive é exportado hoje a Portugal, inclusive que lojas estão sendo abertas em Portugal, são produtos que têm uma aceitação fora de série, você não é capaz de diferenciar um produto nosso de um outro feito pela sua esposa no mesmo momento. Porque o nosso produto mantém completamente a característica dele. E mais, com o congelamento rápido, você tem um sistema que
permite ter uma qualidade de produto muito melhor. Porque você tem um produto que não está sendo manuseado em qualquer local que não esteja sob supervisão de um engenheiro de alimentos ou de uma nutricionista. Quando os produtos não são congelados, eles têm muitas possibilidades de serem contaminados na cadeia de trabalho. E o nosso caso, não. Então, nosso produto tem a mesma qualidade aqui em São Paulo, como tem em Manaus, como tem em Portugal. Ele é produzido onde? Na nossa central de produtos alimentícios em Cotia. Em uma Cotia. Indústria em Cotia. Tudo que se come nas lojas da Vivenda do Camarão sai de Cotia? Sai de Cotia e é terminado nas lojas apenas. Então você tem a fritura das batatas, você tem o cozimento de outras coisas mais, o próprio grelhar o peixe faz na loja, etc. Mas todo esse processo vem pronto da indústria. Você não é cozinheiro não, né? Eu dou lá meus lances de cozinha de vez em quando, mas não sou, não. Seu negócio é administração de Sou empresas. Essa foi a sua formação? Essa é a minha formação. Administração de empresa. Depois eu entrei muito na área do mercado de capitais. Operei a Bolsa de Valores de São Paulo quando muito jovem. Também fiz projetos econômicos de viabilidade financeira para diversas empresas nacionais e internacionais no Brasil todo. Então eu trabalhei muito nessa área administrativa financeira e de mercado até mais ou menos 1982, 81 aproximadamente. Eu lhe pergunto isso para entender o seguinte, o quanto essa experiência adquirida no início da sua carreira foi importante até para depois desenvolver um planejamento e construir a rede, como foi construída. Sem dúvida que foi importante, porque me dá condições de fazer um crescimento lógico, orientado por técnicas e não por sentimentos apenas. Então, realmente foi um trabalho que me ajudou muito, porque eu conhecia muitas empresas. Na época, eu fazia projetos econômicos financeiros de viabilidade, até mesmo para abertura de capitais, que na época chamava underwritings, né? Hoje chama IPO, muda-se o nome, mas a coisa era a mesma, não é? Então, na época, eu fiz muitos underwritings de empresas muito importantes, mas eu sempre focava o mercado para elas, onde elas poderiam crescer, de que maneira poderiam crescer. E isso eu usei para a minha empresa, evidentemente. Pergunta que foi feita pela Silvia no nosso e-mail mundocorporativo@cbn.com.br é como você prepara a mão de obra para trabalhar nas suas lojas? A mão de obra ela é extremamente importante nesse caminho da alimentação, mesmo tendo todo esse cuidado que nós temos na indústria. Nós temos treinamento, nós temos nutricionistas, engenheiros de alimento, médicos especializados na área de alimentos também. E todo esse pessoal faz treinamento conosco para poder buscar realmente as melhores práticas e melhores formas de tratar o alimento. E isso é transmitido aos nossos funcionários em cada loja, através de cada supervisor, através de cada nutricionista que visita as lojas. A cada 10 dias aproximadamente, uma nutricionista sem nenhum tipo de aviso prévio vai à loja e faz um levantamento completo, vê se todas as regras estão sendo seguidas e fica o dia inteiro com esse pessoal. Como é que é essa comunicação, como é que essa informação circula entre todos da empresa para chegar lá na ponta de uma maneira bem clara e que haja um padrão neste serviço? Nós temos o pessoal chama na brincadeira entre nós, no íntimo, de a Bíblia, né? Na verdade é um nome de um livro com todas as informações de procedimentos. Além disso, nós temos filmes também que nós passamos a cada 30 dias aos nossos colaboradores para que eles vejam nesse filme como operar na prática. Porque ler é uma coisa e você ver é uma outra coisa mais importante, na minha opinião. Então, todo esse cuidado é feito através de comunicação visual e escrita. Tá. O Sidney quer saber aqui pelo e-mail o seguinte, ele disse que ele tem um pequeno negócio na área de vendas. Quais são os seus ensinamentos que seriam importantes, que você considera importante para ele aplicar no seu negócio? Eu fico pensando assim, de todas essas experiências pelas quais você passou, para alguém que tem o seu próprio negócio, o que você considerou assim fundamental para que tivesse o sucesso? Imagino que o Sidney não está pensando nesse momento em ter uma rede tão grande, mas para que ele possa fazer com que este ponto de venda dele realmente atenda às expectativas do seu cliente. Olha, eu costumo passar por 4 processos antes de tomar uma decisão. Proposição, deliberação, decisão e ação. A proposta, quando eu faço baseada no que eu tenho visto no mercado, aquilo que eu posso constatar no mercado, analiso aquilo com calma e depois da proposta feita eu delibero com amigos, com pessoas que entendem do mercado, pessoas que têm realmente capacidade de me dar alguma opinião que eu pudesse levar em consideração e enriquecer o meu conhecimento. O terceiro ponto é muito importante, que tem pessoas que deliberam e não decidem nada, não é? Ele é tomar uma decisão.
efetivamente com força e coragem, já que você passou pelos 2 processos anteriores, você tem que tomar decisão. Mas tem pessoas também que se decidem, mas nada fazem. A última etapa, sem dúvida nenhuma, é a ação. Ter a coragem de agir, marcar a tua presença. Proposição, deliberação, decisão e ação são os 4 passos necessários para que aquilo que se imaginou ou aquilo que é necessário seja realmente feito. Sem dúvida nenhuma, Milton. Eu acho que isso é prudência. Prudência. Prudência é o nome mais adequado para todo esse processo. Tá certo. Fernando Perri, vocês estão implantando um sistema de microfranquia também. Perfeito. Como é que funciona? Então, a microfranquia vem de encontro a diversos aspectos positivos. Voltando a falar das 4 aspectos, essa proposta foi muito bem pensada antes, né? E deliberamos bastante e vimos o quê? Vimos que o mercado hoje está carente de ter um produto de qualidade a preços baixos. O mercado está precisando de oportunidades para pequenos investidores que precisam, com esse desemprego que está enorme, com a insegurança do mercado, precisam ter alguma coisa à disposição para que eles possam efetivamente continuar sua vida e sua carreira profissional. Então, temos muita gente disposta, temos um produto com preços muito baixos, porque eu tenho um volume que ninguém no Brasil tem desse produto. Então, eu também tenho a oportunidade, então, de abrir este mercado que hoje nós não chegamos, porque nós não somos muito capilares hoje. Nós estamos em shopping centers e cidades com 350 mil habitantes, pelo menos. Tem muitas cidades muito menores do que essa, uma grande esmagadora maioria, com sem dúvida menores do que essa, que não tem acesso aos nossos produtos. E aí nós juntamos tudo isso. O cliente consumidor querendo um produto, sem poder tê-lo até então, profissional desempregado ou com insegurança de perder seu emprego, querendo empreender, e um produto de qualidade tradicional de 32 anos de atividade, com todas as normatizações americanas e comunidade europeia que eu posso exportar para qualquer país desses continentes, porque eu posso tê-los, porque eu já tenho a certificação deles de qualidade. Então, juntando essas 3 coisas e mais um valor pequeno de investimento, porque hoje as pessoas não têm muito dinheiro para fazer esses investimentos, ele pode se tornar, sem dúvida nenhuma, um empreendedor de sucesso. Mas aí deixa eu entender o seguinte, o que esse microfranqueado faz? Qual é o trabalho realmente que ele tem? Ele não tem um ponto de venda, uma loja, por exemplo. Não tem. Não precisa ter. Por isso que o investimento é pequeno. Ele pode fazer na casa dele mesmo. O que ele vai precisar ter? Um investimento na ordem de 50 a 60 mil reais aproximadamente. O que significa? É ter um computador em casa, que provavelmente já tem. O nosso site, nós fornecemos para ele o site da Vivenda em Casa. Ele vai... Todos os clientes que colocarem o CEP e for da cidade dele, diretamente o pedido vai para ele e o pagamento para ele. Ele vai precisar investir num kit pequeno de primeira compra, que é alguma coisa em torno de 15, 20 mil reais, não mais do que isso. E se for uma cidade grande, que ele vai operar, como acontece com o nosso franqueado de Curitiba, ele vai montar uma câmara fria. Se for uma cidade pequena, ele pode ter freezers de 18 graus Celsius negativos em sua casa, que é um investimento baixo e pequeno. Então, com isso, ele poderá receber os pedidos, mas não é ficar sentado atrás de um computador esperando os pedidos chegarem. Não. O que nós queremos é um franqueado ativo, dinâmico, que saia à rua e vá vender onde nós vendemos hoje em São Paulo já. Em hotéis, bares, restaurantes, e todo esse tipo de cliente potencial que ele tem condições de fazer vendas, até mesmo pequenos supermercados locais, etc. Então, é um potencial imenso de venda, porque você pode comer um prato de camarão hoje no interior de São Paulo, num cantinho qualquer do país, por 15 reais. Preço esse que você não consegue fazer na sua casa por esse mesmo preço, um prato de camarão. Agora, nesse caso, os clientes dessa microfranquia são pessoas nas residências ou são empresas e outros negócios? No site são pessoas físicas que querem comprar diretamente da fábrica por um preço muito baixo. Não no modelo delivery como nós conhecemos. Não. Quero comer agora, encomendo ali. Não, isso é algo planejado, até porque a entrega não é imediata. Não, a entrega não é imediata. A pessoa pede o pedido, faz o pedido e oferece 2 ou 3 datas para nossa entrega. E uma dessas datas é escolhida, então, pelo franqueado e confirma para o cliente a data, então, escolhida, que é uma das que ele permitiu
serem escolhidas. Então, vai ser entregue para ele na sua casa. Já na entrega para empresas ou outros negócios, o sistema pode funcionar fora da plataforma da internet? Pode e deve funcionar fora, porque não há necessidade de um pequeno supermercado, por exemplo, entrar num processo desse. Ele faz um contato e faz a venda, estipula preços, prazos, etc., com o comerciante local. Aliás, como nós estamos nos referindo aqui a negócios em cidades menores, eu quero aproveitar a pergunta que foi encaminhada pelo Ale Botti, aqui no Periscope, porque ele queria saber qual é a oportunidade de se abrir franquias em pequenas cidades. Então, essa é a grande oportunidade. Nós estamos abrindo franquias em regiões. Na verdade, não vamos abrir uma franquia, por exemplo, numa cidade de 30 mil habitantes. Não. Aquela cidade de 30 mil habitantes faz parte de um grupo de cidades circunvizinhas que dão para ele uma condição que ele possa fazer um faturamento que lhe traga uma taxa de retorno bastante rápida. Então, aquela cidade, juntando com outra de 40, outra de 50 e tal, ele faz um grupo de cidades que faz parte da franquia dele. Agora, no caso de lojas, para abrir franquias da loja, aí a expectativa de vocês é que seja em mercados maiores. Sim, e o investimento é muito maior. Hoje, para você abrir uma loja vendendo camarão, você vai gastar não só o valor do ponto, mas a montagem que em torno de 550 mil reais. Quer dizer, um investimento de em torno de 700 mil reais hoje. Até pouco tempo atrás, houve uma forte expansão no número de shopping centers no Brasil. Isso fez com que vocês também crescessem junto nesse mercado? Essa resposta tem duas visões diferentes, Milton. A primeira é o seguinte: a expansão foi tão violenta e tão agressiva que foram montados shopping centers em cidades que não cabiam. Então, já tinham 2 ou 3 shoppings numa cidade e, de repente, a cidade teve mais 2 ou 3 abertos. Ou seja, alguns desses shoppings se inviabilizaram. E isso é algo que aconteceu nesse Brasil nos últimos 5 a 7 anos. E isso foi grave porque muitos comerciantes desavisados, que não fizeram realmente a visão mais adequada do potencial de sua cidade, tiveram todos os seus investimentos frustrados. Então, o outro lado também é verdade. Teve muitos shoppings que abriram em cidades que tinham capacidade de absorvê-los e foi uma oportunidade de crescimento nosso. Hoje há uma reacomodação nesse mercado de shoppings? Tá tendo uma reclamação, mas sabe que é dirigir mais ou menos um transatlântico. Até você mudar ele de rumo, leva um tempo e alguns desastres acontecem. Então tem muitos shopping centers que hoje está com capacidade de 30% locada, o que é um desastre para todos. Outros com uma vacância, que nunca tiveram vacância, com vacância de 10%, 20%, 30%. Então é um momento muito difícil e a perspectiva do país, como todos nós sabemos, não é para curto prazo para resolver. Então nós temos problemas aí muito sérios. A criação das microfranquias foi uma forma de enfrentar este momento? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que ao invés de ficar reclamando, isso é uma opinião que eu dou a todos os empresários, microempresários que queiram tocar a vida, não adianta reclamar. Você tem que fazer a sua parte. Seja em qualquer ambiente, mais hostil que seja, você tem que buscar uma solução criativa. E a microfranquia, através da distribuição, com muito mais penetração no Brasil todo, é uma forma de você baixar os preços, evitando os custos de shopping centers e mão de obra necessária, para que você atenda o consumidor final a um preço muito mais baixo e assim mesmo vença a crise. A Milene quer saber quais são as características específicas no varejo na área de alimentação. Existem diferenças, mas eu diria o seguinte: a moda também tem o seu tempo de validade, né? Assim como o alimento. A moda também é perecível. A única coisa que você tem que ter um cuidado maior na área de alimentação é justamente seguir as regras de manipulação de alimentos. Isso é muito sério. Uma roupa que você, por acaso, esquece ou caiu no chão, alguma coisa assim, você levanta, coloca, bate um paninho e pronto. Não é? Mas no alimento, não. O alimento é muito mais cuidadoso, exige muito mais atenção, muito mais responsabilidade sobre o alimento. Responde a muito mais normas também de controle do que, por exemplo, já que nós usamos aqui a área de vestuário? Muito. E eu diria uma coisa para você, Milton, me permite fazer um comentário, um pequeno desabafo aqui nesse aspecto. Outro dia eu vi no jornal, um jornal de São Paulo de grande circulação, uma fila de pessoas para comer na favela ao lado de um shopping. Nós somos extremamente fiscalizados por todos os órgãos que você possa imaginar. Nós temos visitas diretas, desde órgãos trabalhistas, órgãos de saúde, todos os que você pode... Eu tenho pelo menos 4 ou 5 visitas ao mês em cada loja. No entanto, eu fico atônito de ver uma favela vendendo pratos baratos
e que sem que essas pessoas façam a mesma condição, ou seja, realmente busquem a segurança da saúde do consumidor final. Então, nós vivemos hoje num país, infelizmente, que as regras não são para todos. O Leonardo quer saber quais são as oportunidades de carreira que existe dentro do grupo Vivenda do Camarão. Lembrando que logo no início você se referiu a várias funções que existem em torno desse negócio. Porque Vivenda do Camarão nós temos assim, na nossa imagem, a loja que nos atende. Mas por trás disso você tem um exército enorme de profissionais em diferentes áreas. Verdade, Milton. Eu tenho uma estrutura imensa, eu tenho uma indústria em Cotia, que é responsável pela fabricação e desenvolvimento de todos os produtos. Eu tenho um escritório central imenso que controla todos os nossos funcionários. Hoje nós temos mais de 1.400 funcionários atuantes próprios, fora as franquias, que se eu acho que com franquia e tudo é capaz de chegar perto de 2.000 funcionários. Nós temos um centro logístico um pouquinho mais à frente em Cotia também, com outros 4.500 metros quadrados de área, com uma série de outros profissionais atuando também. Além disso, nós temos profissionais que ficam pelo Brasil todo, como supervisores operacionais, como nutricionistas, engenheiros de alimentos, viajando o Brasil todo atrás realmente de manter a qualidade da vivenda. Agora, então, pelo que se percebe, existem muitas oportunidades de carreira dentro do grupo. Ao mesmo tempo, eu lhe pergunto o seguinte, mesmo nesse instante que nós estamos vivendo hoje no país? Eu diria que neste momento não, Milton, porque nós estamos realmente com todas as vagas preenchidas e não pretendemos expandir fortemente nos próximos meses. Não há projeção de expansão da rede? A projeção, estamos montando. Neste mês aqui estamos inaugurando mais 2 lojas novas e temos mais outras para inaugurar até o final do ano. Algumas nós desistimos e outras nós continuamos e vamos fazer. Mas o nosso crescimento é muito menor do que os anos anteriores, porque é uma questão também de prudência de novo, não é? Você tem que reconhecer o meio, e reconhecendo o meio, você tem que agir de acordo com o reconhecimento que você o faz. Tá. O Daniel pergunta quais as características necessárias para ser um micro franqueado. Primeiro, que ele tenha realmente vontade. A vontade é algo que não se ensina, né? Ou se nasce com ela, ou realmente tem dificuldade de tê-la. O segundo aspecto é ter o capital de giro, que é pequeno, para não depender no primeiro mês do resultado dela. É de quanto? 60 mil reais aproximadamente você precisa ter como total, não só capital de giro, mas como total de investimento. No fim das contas é quase um capital de giro, porque as coisas que ele está comprando também, um freezer, etc., são coisas que também podem ser vendidas eventualmente, uma necessidade. Ou seja, ele precisa ter esse capital completo, porque eu não gostaria que ele dependesse disso no primeiro mês do resultado. O terceiro aspecto é que ele tenha algum treinamento, que ele precisa ter um treinamento, alguma coisa que o faça realmente uma pessoa diferenciada para esse caminho. Eu não vou pegar uma pessoa que não tenha nenhum preparo para poder realmente ser um franqueado vivenda. Eu preciso ter algum tipo de preparo que essa pessoa já tenha desenvolvido em outras áreas. Esse é o profissional, então, ou este é o franqueado, o micro franqueado que vocês estão buscando? Perfeito. Tá certo. Perfeito. Fernando Perry, vamos pensar só nessa reta final aqui, num resumo de tudo isso que nós conversamos, de oportunidades que possam surgir para as pessoas a partir da própria experiência que você desenvolveu nesta sua longa carreira. Antes, num outro tipo de mercado, e desde 1984 aí à frente de uma rede de alimentação como a Vivenda do Camarão. Tudo isso que você reuniu nesse tempo todo, que sugestões você dá para aquela pessoa que está nos acompanhando agora, pensando assim, qual é o próximo passo que eu vou dar? Que caminho eu vou adotar na minha vida? Primeiro é não perder a fé, a esperança, né, em si próprio. Não conte, não fique esperando nada dos outros, principalmente de governos, etc. Faça a sua parte, lute pelos seus direitos, por aquilo que você acredita realmente. E tenha coragem de agir, mas com prudência, seguindo aqueles passos que nós já comentamos aqui no seu programa, Milton. E eu acho que aí, a partir da fé, da esperança, da força, da coragem e da determinação e prudência, você pode vencer em qualquer local. Para que ninguém tome o mesmo susto que você tomou no primeiro dia de trabalho à frente da Vivenda do Camarão, um pouquinho de planejamento antes pode ajudar. Não tenha dúvida nenhuma disso, que pode mesmo. A não ser que você realmente esteja numa aflição, como estava na oportunidade, com diversos negócios já ser encerrados e necessitando abrir um outro rapidamente, o que me fez passar por cima de alguns aspectos que não deveria ter passado. No entanto, esses aspectos apenas me certificaram que realmente o caminho era aquele mesmo.
Fernando Perry, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui no Mundo Corporativo. Até uma nova oportunidade. Eu que agradeço, Milton. Foi um prazer estar com você. E você que participou desse programa, seja ao vivo pela internet, seja pelo Periscope, mandando a sua pergunta ou apenas nos assistindo, o nosso agradecimento. Lembrando sempre que a nossa ideia é que este conhecimento aqui você compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Se você quiser, pode ir até o nosso grupo de discussões lá no LinkedIn, publicar o seu texto, publicar a sua opinião sobre este e outros assuntos. Nós aguardamos você. Até um próximo capítulo do Mundo Corporativo.